a nossa mente e agradecer ao Papai do Céu, a essa espiritualidade boa e amiga que nos recebe nessa casa com tanto carinho, com tanto amor, independente de como somos e como estamos. Agradecemos também ao nosso anjo de guarda que sempre nos acompanha, sempre nos intui. Pedimos também que o Papai do Céu e a espiritualidade envolva o Lota, para que ele possa fazer uma boa palestra, falando, exemplificando aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Que o Romerito possa acalentar a nossa mente, o nosso coração, com a leitura que irá proferir. Com o coração aberto, a mente serena, vamos dar início ao trabalho de hoje. Que assim seja. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Boa noite. Quem está pela primeira vez aqui na casa? Pode levantar a mão. Sejam bem-vindos, tá? Vou levantar uma reflexão para iniciar essa palestra, né? Toda vez que eu venho à frente desse palco, ou eu subo aqui, aí tem sempre uma pessoa que me pergunta: hoje é você que vai dar a palestra? Aí 99% eu digo para ela: não, hoje não é o meu dia. E hoje eu tenho que dizer para ela que hoje é o meu dia. Tá? É o nosso amigo Marcelo aqui. Tá? Só que aí eu levanto uma reflexão para vocês. Tá? Essa pergunta dele, ela pode ter dois objetivos. Primeiro, ele está ansioso, tá? Esperando para ouvir o que se tem para falar aqui em cima. Ou ele não gosta desse palestrante, tá? Pelo conteúdo que ele fala tudo, tá? E assim, e aí tem outras coisas. Só que aí eu sinto muito hoje, Marcelo. Hoje tu vai ter que praticar a paciência e o amor, tá? Que é o tema dessa palestra de hoje, tá? E eu acredito que todos vocês também estão aqui por algum intuito. De buscar também essa paciência, entender isso e também buscar o amor e outras coisas também. Que é para se melhorar nessa vida, tá? Só que,
para se melhorar nessa vida, tá? Como é que eu pratico essa paciência? Tá? E o que ela é? Tá? Só para vocês terem ideia, eu estudei e preparei algumas horas, tá? Esse tema aqui, preparando para dirigir uma ordem cronológica de exemplos, tudo para ser mostrado, tá? Chegou ao ponto de foram praticamente 3 dias, tá? Trabalhando em cima. Chegou faltando 3h30, eu abri um livro, comecei a ler a primeira página, a segunda página, a terceira página. E algo me disse, está aí o tema da tua palestra. Aí mudar tudo. Tá? Só que eu não perdi esse estudo todo. Tá? Então, hoje eu venho aqui só fazer links e estudos para vocês, inclusive, fazerem leituras depois e se identificarem com essas leituras mais tarde, para vocês entenderem, porque o tempo é muito pouco para vocês conseguirem adquirir know-how sobre isso, de como resolver essa impaciência e como praticar o amor ou receber ele, tá? Então, esses links é tudo desse livro aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos mensagens de diversos espíritos, foram psicografados, que deixaram como praticar a paciência. Porque a paciência é um resultado. Tá? Porque atrás disso, ou antes disso, vem um monte de perturbações que fazem com que você perca a paciência. Tá? E você age, muitas vezes, o seu instinto animal. Ou depois você se arrepende. Eu não devia ter feito isso, ou não devia ter falado isso. Tá? Então, a paciência, tá? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. A paciência, na verdade, ela não, se você observar as pessoas, tá? Ela é na exemplificação. Não tem como você falar ou só pela demonstração. Nós temos aqui na casa algumas pessoas, e quem participa do projeto Identidade Eterna, ou do SOS, sabe sobre o PEN, que é o princípio elementar natural, que nós temos algumas pessoas que estão inseridas numa base de inteligência chamada neutro. Tá? E essas pessoas, eles são um santo remédio para crianças que choram. Tá? É só pegar no colo, daqui a pouco eles estão dormindo. Tá? Só que muitos, eu vejo que muitos se enganam com esse tipo de pessoas e dizem, ela é uma pessoa paciente. Mas não é. Ela é uma pessoa que tem uma energia tranquilizante. Tá? Porque paciência, nós vamos ver mais na frente, é bem diferente. Tá? Eu vou citar um exemplo. Há mais de 10 anos atrás, eu prestava treinamento e fazia implantação de sistemas em lojas. E uma loja dessa me chamou, porque não estava mais funcionando lá o sistema no computador. E eu cheguei lá, me sentei na mesa, comecei a trabalhar tudo, né? E as vendedoras fazendo, era uma loja de têxtil, né? E eles trabalhando lá, né? E daqui a pouco o serviço estava demorando para resolver o problema deles. E uma dessas vendedoras, eu reparei que ela parou de fazer o trabalho dela. E daqui a pouco ela estava no meu lado, debruçado em cima da mesa, do balcão, e olhando o que eu estava fazendo. E eu trabalhando. E daqui a pouco estava começando a incomodar isso, né? Porque ela não falou nada. Aí eu perguntei para ela, o que foi? Aí ela me responde, né? Um desejo meu nessa vida é ter essa paciência que você tem. E está trabalhando ali. Tá?
Só que o que ela não sabe, que o pensamento do outro viajou já algumas constelações, já voltou, já foi, enquanto que ela estava pronunciando essa palavra. Porque eu estava impaciente lá, tá? Para resolver um problema que ela causou, tá? Talvez alguém fez de propósito ou não, tá? E isso estava demorando demais, tá? E eu precisava fazer outras coisas mais urgentes ainda, tá? Do que isso. Tá? Então, às vezes as pessoas apresentam demonstram uma paciência, mas elas não estão. Tá? Os neutros, eu não sei se tem alguém aí já batendo o pé, ou está disposto a olhar já no celular, impaciente, né? Então isso é normal, tá? Mas a paciência mesmo, tá? É bem diferente, tá? Paciência é uma virtude do amor. Mais tarde nós vamos ver, existem 9 virtudes da prática do amor, que o Paulo apóstolo descreveu. No Evangelho, perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Tá? Teste em nossos sofrimentos, tá? No nosso caminho. Tá? Então, na verdade, para você ter paciência, é você entender o que essa pessoa está fazendo diante de nós. Tá? É você não ter reações adversas do que como eu estou certo. Você eliminar isso na sua pensamento, tá? De você não fazer isso, tá? De você enxergar essa pessoa das tribulações que ela está passando, porque ela tem algum motivo de falar, ter agido daquela maneira, tá? Então é um sentimento, é um estado de espírito que a gente deve se ter diante de situações adversas. Estando eu, nesses tempo atrás, dirigindo, aqui no centro, aliás, indo para o centro, e faixa dupla, sinalização com tartaruga, motoqueiro querendo me ultrapassar ali, aqui pedestre, tá? E o motoqueiro estando no lado do carro, e eu precisava desviar de um buraco na frente. Não tinha onde ir. Tá? Tive que passar no buraco. Porque qualquer lado que eu fosse, eu ia causar um dano para alguém. Tá? Nessa hora, já foi muito falado aqui em cima, no trânsito que a gente faz os testes da paciência, impaciência, né? Aí nesse momento, a minha ação não foi essa que eu vou fazer agora, mas em pensamento. Tá? Só levantei a mão. Talvez algum de vocês pensar que ia só levantar um dedo da mão também, né? Como a maioria faz, né? Então, não é desse jeito. É simplesmente que Deus te cuide. Porque, para mim, quem está com pressa, principalmente no trânsito, eu prefiro que eles fiquem bem na minha frente. É a primeira coisa que eu faço é deixar eles passar. Tá? Na vida também, no trabalho. Tá? Porque tem muitas pessoas impacientes, tá? A gente, pelo estudo, sabe que algumas são até exageradas, tá? Porque saíram da sua base legal e foram para os seus egos de apoio, quer dizer, estão andando em outras vias que não é o normal. Então elas se desviam do conceito delas, tá? Então, aí nessa hora, a paciência, a prática dela do estado, é de você simplesmente se calar, ficar quieto, analisar. E na hora oportuna você conversa com esta pessoa. Tá? Porque no alto estágio dela, da emoção, jamais é aconselhável conversar, porque ela não vai escutar. Ninguém escuta. Tá? Amor, o significado no dicionário quer dizer sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém. Tá? Mas ele é um sentimento de caridade.
de compaixão de uma criatura por outra, inspirada pelo sentimento de sua relação comum com Deus. Tá? Isso também é um estado de ser. E se você está num estado de ser, você começa a praticar. Tanto a paciência como o amor, como qualquer outra virtude. Agora, vamos ver um pequeno vídeo de 2 minutos. E ele retrata bem o nosso dia a dia. Tanto dentro da família, no nosso trabalho, mesmo aqui dentro de uma estrutura como a CEIU, como qualquer outra entidade. Tá? Ela trata exatamente assim, a análise que a gente faz das coisas, tá? E depois vem o exemplo que ele vai falar lá. Tá? Esse chá é muito bom. Sabe alguma coisa sobre chás? Gosto de chá, mas não procuro saber porque não gosto muito de diferenças. Chá é chá. São diferentes, com características e notas diferentes. E para que servem essas notas? As ervas dos chás crescem na natureza e não tem muitas diferenças. Se aprender sobre chás, você poderá julgar essas diferenças. Talvez esteja certo, mas pelo que eu sei, o chá não julga a si mesmo. São as pessoas que julgam os chás, como julgam tudo que existe. Fazem isso o tempo todo. Mas eu não quero fazer isso. Não? Mas por quê? Quando se está de bom humor, se sentindo feliz, a nota do chá não importa. Interessante. Você tem razão. Eu nunca havia pensado por este lado. Na sua opinião, um estilo de Ushu pode ser melhor que o outro? Eu penso que não. Eu não entendo. Nenhum melhor que o outro? Então por que temos tantas competições? Por que competimos tanto? Acredito que nenhum estilo é melhor que o outro em nenhum sentido. São os níveis de treinamento que variam. As competições revelam nossas fraquezas e inflam o ego. Nossos verdadeiros inimigos somos nós mesmos. São palavras poderosas e muito sábias. Muito obrigado. É o chá? Ao chá. Entenderam a mensagem? O chá a gente usa todo dia, que é nossas fofocas, nossas determinações, julgamentos. Tá? E as nossas lutas diárias é contra isso, de tudo que acontece com a gente. E aí a gente acha que isso está errado, porque a gente julgou antes. Tá? Porque tem aquele provérbio que diz, tudo que a gente faz, isso retorna para a gente. Então, tudo que a gente faz, realmente acontece. Né? A paciência, julgar, lutas diárias, demonstração de poder, conhecimento, ensoberber-se, orgulho, infla o nosso ego. E mais, cada um conhece-se do que é capaz. Essa última, conhece-se do que é capaz, é só colocar-nos numa situação penosa, dolorida ou constrangedora. Aí a gente começa a se conhecer pelas reações que a gente faz. Mas quando estamos bem, se sentindo felizes, o que importa é o que dizem, tá? Colocamos-nos a resolver com a maior facilidade, que são as nossas lutas. A gente vai e enfrenta tudo, quando a gente está bem.
se não está bem, qualquer coisa a gente arruma de motivo para não fazer, ou para fazer mais tarde. Empenhamos-nos ao máximo a nós mesmos e aos outros. Tudo resolvemos na maior facilidade. Então, quando nós estamos bem, fazemos tudo para nós e também para os outros. Principalmente a nossa família, os nossos amigos no trabalho. Agora, se não estamos bem, tudo nos incomoda. Tudo mesmo. Agora, eu só vou existe uma afirmativa do Chico Xavier que diz o seguinte, que a neurose tem origem da impaciência, da monoideia. Diz ele também que um trauma emocional se comunica ao corpo todo. Talvez cerca de 60% a 80% de nossas doenças são adquiridas através dos choques, da intolerância, das ofensas e da falta do perdão. Então, nas segundas-feiras nós temos treinamento aqui, tratamento aqui na casa. E teve uma dessas segundas-feiras que teve uma incorporação de um médico, e ele nos disse, que 80% das nossas doenças são os nossos pensamentos. 20% é físico. Então esses 80% são todas as coisas que nós, através do nosso pensamento, da nossa vontade, nós geramos. E teve também ainda que foi colocado que todas as pessoas que vêm a essa casa, nós todos aqui, quando nós tivermos esse ímpeto de eu quero mudar, eu quero fazer, eu vou fazer, isso é uma energia, é uma força de vontade. Os espíritos, eles levam essa força para ajudar as pessoas que estão internadas nos manicômios, nos hospitais, para que elas tenham a força de se curar e sair dessa. Porque às vezes não chega nenhum auxílio a essas casas, principalmente no asilo, onde pais são internados, ou parentes são internados e ninguém visita. Eles ficam esperando. Tá? Então essa energia, ou essa simples visita, faz com que mude o pensamento desta criatura lá. Tá? Para que ela melhore, para que ela saia disso. E o Chico também, no livro que ele escreveu, da psicografia do André Luiz, sobre estudando o cérebro, e lá se diz que a maior doença espiritual é o remorso. Tá? Então tem ali todo um estudo sobre o cérebro que mostra como a gente pode danificar o nosso cérebro pelo pensamento, que isso faz com que isso transcenda por nosso corpo. Tá? Porque o corpo físico é o reflexo dos nossos pensamentos, das nossas ações, tudo. Tá? Então, os pensamentos, eles dão a origem a formas e consequências de infinitas expressões. Os sentimentos geram criações. As ações produzem efeitos. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos e circulamos na corrente da vida. Tá? Então todas as tribulações que nós temos, elas são oriundas dos nossos pensamentos.
Algumas são são vindas de reencarnações anteriores também. Mas a maioria é gerada aqui. No livro Ensinamentos de Outra Dimensão, nós temos aqui uma mensagem de Kabar Schutter, Opúsculo do Bom Combate. Tá? Ele diz o seguinte: do apóstolo Paulo até os dias que correm, a humanidade tem deixado de lado o combate de si mesmo e se esmerando em conceitos enganosos e resguardo no orgulho próprio, lhes anestesiando o próprio espírito. Desde que tal frase ou pensamento foi lançado, escolas da pátria espiritual têm descido, se utilizando de variadas linguagens, mas a grande maioria nem ao menos sabem ou buscam enfrentar a si mesmos. Muitos, pelo contrário, legitimam suas fraquezas, justificando através de necessidades e modismos fúteis. Ourivesaria da alma. Um ouriver, tá? É que faz as joias. Tá? Aqui no caso, ele faz a alma, né? O espírito. Martelando e refinando a alma na vivência terrena, o ouro, que é a joia preciosa que o Pai Maior nos concede pela sua misericórdia, vivemos uma lapidação terrena. As melhores ferramentas são a tolerância, a paciência e principalmente o perdão. Sim, o perdão. Santo Agostinho já dizia: ama e deixa o resto para trás. Nosso grande servidor de todos os tempos nos ensina o silêncio como única resposta a qualquer discórdia. Portanto, como um simples e pequeno ourives que no metal trabalhou, e digo: amém, amém muito. Que só o amor traz a grande obra em todos os espíritos encarnados e também a todos aqui no mundo espiritual. Aqui ele fala sobre o perdão. Tá? Eu vou citar um exemplo que é normal acontecer nos nossos lares, principalmente com as nossas crianças. Quando esta criança ela faz uma arte ou desobedece, e aí vamos supor que o pai ele repreenda essa criança e mostra-lhe como deve ser feito. Só que essa criança não aceita. Isso, se revolta e ela corre para os colos da mãe e a mãe passa a mão na cabeça. Tá? Fazendo com que nada acontecesse. E dessa maneira vai se fazendo várias vezes, várias situações. O que acontece com esta criança quando ela virar adolescente ou adulto? No seu trabalho, o que vai acontecer nas suas relações amorosas, conjugais? Ela sempre vai querer esquivar quando tiver algum problema, procurar uma ajuda, e nunca vai assumir. Tá? Então, se essa criança faz uma arte, ou na adolescência, ou quando é adulto, tá? Aí ela faz arte para alguém, aí ela pede perdão. Me perdoa, tá? A pessoa perdoou ela. E agora? E semana que vem? Será que ela não vai fazer a mesma coisa? Com ela ou com outra? Ou mês que vem? O ano que vem? Não vai fazer a mesma coisa? Então, que tipo de perdão é esse? Não é um perdão verdadeiro. Agora, se invertêssemos os papéis, essa criança estiver no lugar do outro, aí sim seria um verdadeiro perdão. Então, muitas vezes, é muito fácil dizer para a gente perdoar alguém, mas sem sequer a gente ter noção do que é ter estado no lugar dela, da outra pessoa que nos ofendeu. Porque se ela nos ofendeu é porque ela teve razões ou motivos para fazer isso. Só que às vezes a gente não
intercepta isso, não percebe, ou muito menos pergunta. A gente vai reagir de modo austero, talvez, com palavras. E aí? Uma vez uma palavra dita, está lançada. E às vezes precisa de muito tempo para consertar uma palavra dita. Então o verdadeiro perdão é aquele que quando você está no outro lado, experienciando. Então eu me considero hoje que eu só posso dizer que eu perdoo alguém se eu tiver experienciado isso. Senão eu não sei. Só por falar pela boca, pelas palavras, eu não tenho como. É fácil falar. Agora, eu me colocar no lugar de vocês, ou vocês se colocar no meu lugar, tá? E agora? Isso é uma coisa para se pensar, né? Então, tem mais um ponto aqui, a intolerância. Tá? Que veio pelo espírito F. Thyssen. Tá? Aí ele disse o seguinte: o dogmatismo é um dos formadores da intolerância, onde se cria um revanchismo silencioso, onde a vaidade e o sentimento inferior da despeita se apoderam do ser incauto. Daqui seguimos verificar a perceber quão certa é a passagem no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, o rico e o Lázaro, que nos deixa um enorme ensinamento do qual se assemelha ao que acontece com o movimento espírita. E todos têm que estarem atentos para o mundo espiritual, não o meramente estudado na retórica e sim na ação e na retenção desses conhecimentos e vivenciando de maneira a não criar intolerância para com quem quer que seja. Entre o amor e o rancor, de Leonora. No momento dos desgastes emocionais, são inúmeras as atitudes deflagradas nos ressentimentos e afetações, onde as dores, o insulto se transformam em rancor. E após serem regados na imaginação negativa, que vai crescendo e canalizando energias deletérias, que consomem saúde física, e assim entorpecem o coração, dilaceram a alma e fazem o ser paralisar sua marcha evolutiva. Já o amor faz crescer o espírito e o ser ampara-se, usa o perdão e se transforma em bênção. Se algo faz para parar o rancor, e o transforma em amor. Aqui tem uma outra que eu acho muito importante, o coração e a vida moderna. Isso muitos de nós sempre buscam, melhorando na parte material sempre, né? Aí diz o seguinte, essa veio do Euriclides de Jesus Zerbini, essa psicografia. Arritmias cardíacas, palpitações e até mesmo fibrilação atrial fazem parte de uma constante num coração descompassado e cheio de obstruções energéticas e de maus hábitos. Não é só apenas a cafeína, a maconha, as drogas, de uma maneira em geral, são fatores que desencadeiam tais males. E aqui, uma visão mais holística do corpo físico e do corpo espiritual, enxergamos a ligação do chakra centro de força cardíaco com o coração e suas ramificações. O alimento em excesso, juntamente com o estresse e a ansiedade dos dias que correm, corroboram para que as arritmias e até as palpitações fora de hora se confundam em pânico e suas síndromes. Entre outros efeitos na cavidade do esôfago e refluxos
que emergem do gástrico até o pulmão, forçando o coração a bater fora do ritmo. Portanto, todos devem prestar atenção aos seus pensamentos, afazeres e alimentação. Energias contrárias à presença espirituais não desejadas, que também formam e desencadeiam arritmias. Vida moderna com o coração batendo no ritmo do amor. Quantas dessas coisas não acontecem com nós dia a dia? Ou já passou? E tem uma coisa bem interessante que eu vi, uma entrevista que o Papa Francisco deu, acho que nesses dias, tá? Eu não tenho bem a data. E nessa entrevista que ele deu lá para os padres, tudo, né? Então eu anotei aqui as principais coisas que ele falou, que me chamou a atenção. Tá? Ele falou, vícios da cura romana contaminaram a igreja, no caso a igreja católica, mas podemos estender isso para mais outras. Terrorismo da fofoca, que isso faz com que tudo saia do seu eixo. Esquizofrenia existencial. Tá? Síndrome da imortalidade. Aqui mora um conceito de muitas pessoas dos seus ídolos. Só lembram dos seus ídolos. Aí no caso ele falou para todos nós irmos visitar o cemitério. Na verdade ele quis dizer relembrar os nossos antepassados, nossos familiares. Que exemplos eles deixaram para nós? E quais são os exemplos que certos ídolos deixam para nós? Declínios das faculdades da fé. A fé, hoje, está muito no materialismo, desvirtuado. E a mais importante que eu vi, assim que ele falou, mal de Alzheimer espiritual. Quer dizer, esquecimento da vida espiritual de cada um de nós. Não quer dizer que a vida espiritual vocês têm que estar aqui dentro desta casa. Não, é aqui dentro. O que eu tenho de melhor e de ruim aqui de dentro. Esta é a minha vida espiritual. Não necessariamente ela seja aqui dentro desta casa, ou em outra casa, ou dentro de uma igreja. É desta vivência que eu estou, ela sim é a minha vida espiritual. E desta eu vou levar as coisas que eu fiz de bom e de ruim. E tomara que essas coisas ruins não me levam a remorso. Porque no livro do Chico Xavier, ditado pelo André Luiz, No Mundo Maior, ali tem um capítulo inteiro que eles fazem um estudo do cérebro. É inacreditável o que os pensamentos nossos conseguem fazer com o nosso cérebro. Aniquila o corpo. Tá? E ali ainda cita exemplos que podem reencarnar mais tarde com deficiências físicas, para que ele tenha capacidade de desenvolver os seus pensamentos mentais, a sua casa mental. Mas que ele não possa fazer ações, por causa dos remorsos que ele contrariou. Tá? Então, nesta vida é sempre interessante a gente resolver as coisas, não deixar pendente. Às vezes é difícil, eu sei. Muitas coisas a gente não consegue resolver. A gente tem que dar o tempo para que, se tem a oportunidade de ter a oportunidade de resolver isso.
Porque não adianta eu querer resolver se a outra pessoa não quer. Então não tem como fazer, tá? A única coisa que podemos fazer é rezar e orar por todos. Tá? E assim, só quero passar as virtudes do amor, que uma das virtudes é a própria paciência, tá? Quando diz que o amor é paciente, e a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes e nem revolta. Então, é o estado de espírito de como eu encaro as adversidades de quem está trazendo isso. Tá? Inclusive, eu li no meio desse estudo, porque eu sou muito... em particular, eu gosto muito da parte de artes marciais, dos estudos dos mestres e tudo, por isso passei esse vídeo aqui, mas ele reflete muito a realidade nossa. Tá? E lá dizia o seguinte, que um homem queria insultar o mestre. Então ele passou 24 horas tentando insultar ele. De todas as maneiras. Tem umas atrocidades ali escrito que este homem fez com esse mestre. E chegou no final, um dos alunos perguntou, sim, mestre, mas por que o senhor ele não conseguiu te insultar? Como é que o senhor consegue fazer isso? Aí ele só diz o seguinte para o aluno, quando você quer dar um presente para alguém, e esse alguém não aceita esse presente, de quem é o presente? De quem está querendo dar. Então ele não aceitou os insultos. Então assim na nossa vida nós também podemos, Dona Sandra me chama um monte de palavrão aqui, tá? Se eu tomar isso no meu emocional, no meu racional sobre isso, tá? Eu vou lascar ela. Tá? Mas se eu não aceitar, vai ficar isso. É aquela frase famosa, quando um não quer brigar, os dois não brigam. Não existe, não tem como brigar. Então, se eu não aceito as ofensas dela, não tem. Ela vai ficar com elas. Tá? E vai levar junto. A outra virtude é a tolerância. Foi lido ali nesse livro, tem sobre isso. Então, na verdade, a própria estado de paciência e de amor é a prática de todas essas virtudes no seu dia a dia. Aí, eu digo assim, será que vai ser fácil de praticar isso todo dia? Se você analisar, sim. O que é mais difícil é a gente criar doenças em nós mesmos. Isso é um milagre, criar uma doença em nós. Tá? Porque nós já nascemos, aliás, nós fomos criados sem nada disso. Então, se nós temos, é porque nós criamos isso para nós. Não é que Deus nos deu isso. Tá? Não. Nós é que buscamos isso. Nós queremos. Seria a mesma coisa assim na nossa vida financeira, da vida material aqui. A gente querer uma casa melhor, um apartamento melhor, um carro melhor, essas coisas. Então a gente vai, busca, trabalha, ganha dinheiro e vai lá e compra. Tá? Mas isso não vem sozinho para nós temos que buscar. E assim também é a doença. Tá? E às vezes ela aparece no nosso corpo por causa do nosso pensamento e nossas atitudes. Tá? Tolerância ao direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou até diametralmente opostas às nossas. Benevolência, pois o amor é benigno. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. Como a afetuosidade e a gentileza são as suas principais características. Ela mesma se satisfaz ao promover a satisfação alheia. Incondicionalidade. O amor não procura seus interesses. Não impõe condições, chantagens, cobranças ou exigências.
Não espera por recompensa ou retribuições pelos benefícios que oferecem a outrem. Essa incondicionalidade normalmente acontece muito na relação, né? Familiar, conjugal, onde tem chantagens, cobranças, exigências, filhos. Tá? Então isso acontece muito. Isso é normal. Mas nós temos que saber lidar com isso. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Hamet. Essa é uma das coisas principais que a gente tem em lidar com isso. Tá? Maturidade. Porque o amor não arde em ciúmes. O amor tem que ser livre. E aqui se confunde muito com paixão na parte do relacionamento. Não deixa de... Quem tem ciúmes é problemático, tá? Porque o amor mesmo, ele é livre. Tanto de ir e vir. Respeito. Porque o amor não se conduz inconvenientemente. Capacidade de perdoar. Porque o amor não se ressente no mal. Que eu falei antes do perdão, né? Lealdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A humildade, porque o amor não se ufana, nem se ensoberbece. Ufanar-se e ensoberber-se significa tornar-se orgulhoso, envaidecido. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando de nossos gestos de paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade com os demais. Se o inverso, porém, ocorrer, eles poderão sentir-se coagidos e a nos retribuir de maneira idêntica. Obviamente que os bons sentimentos que, porventura, venham alimentar por nós, carecerá da sempre necessidade e espontaneidade. Aqui diz retribuir da maneira idêntica. Você vai a algum lugar, um comércio, algum lugar, e você aborda uma pessoa com palavrões ou com atitudes bruscas. Qual vai ser a reação que ela vai fazer com você? Ainda mais se você tem um pedido para fazer para ela resolver. Ela não vai fazer. Dependendo do estado moral dela, espírito moral, ela não vai fazer. Agora, se você for lá, com todo respeito e humildade, de pedir, explicar, qual vai ser a reação dela? A maioria das vezes, por experiências, eles vão fazer muito mais do que eles deveriam fazer. Tá? Muito mais, tá? Por experiência. Paciência e amor, que vocês possam praticar e se relembrar. E uma boa semana para todos. Obrigada, Lola. Mas vontade a tudo, gente. Eu tenho paciência. Agora vamos ouvir a oração final dos trabalhos de hoje. Pai de amor e bondade, dá-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo, que tudo faz para me irritar. Ajuda-me sempre, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me a fim de não tomar qualquer decisão precipitada na vida e vir a me arrepender depois. E que eu tenha, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida e que possamos praticar na sua essência
os gestos de paciência, tolerância, benevolência, respeito, perdão, lealdade para com os demais. Assim atingiremos a nossa evolução ao amor do nosso Pai maior. Que assim seja.